Bom dia, estamos aqui para mais um encontro. Hoje é o nosso sexto dia da meditação da palavra por meio do livro A Viagem do Outro Cristão. Eu sei que é bem cedo e que bom que você acordou, que você despertou para estar na presença de Deus. Isso é um sinal de que você quer realmente buscar Deus. Isso, na verdade, agrada muito ao coração de Deus, porque não é fácil acordar de madrugada para poder ouvir a palavra de Deus. As pessoas até acordam de madrugada para uma viagem, acordam de madrugada para de repente, sei lá, sair para um passeio, mas acordar de madrugada para ouvir a palavra de Deus é só para os fortes, e com certeza essa oração matinal agrada muito ao coração de Deus. Então, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado quem está chegando, bom dia, um dia extremamente abençoado na presença de Deus. O nosso encontro sempre começa às 6h30 da manhã, uma meia hora aqui de meditação e de oração. E eu compartilhando com vocês a minha experiência do meu crescimento na espiritualidade. Não sou estudiosa da palavra, não sou teóloga, não tenho tantos dons, mas Deus suscitou isso no meu coração, então estamos aqui em obediência a Ele. E tem sido muito prazeroso, eu confesso para você que até eu desconhecia que seria tão bom compartilhar as minhas experiências com vocês e trazer também mensagens que nem eu ainda tinha tirado nesse livro. Como eu disse para vocês, eu tiro aleatoriamente, desse livro. Pode ver que ele está todo rabiscadinho pelo meio, mas tem mensagens que não estão nem anotadas e essas não saíram para mim. Então, eu acho que Deus falou assim, é um jeito de você ler esse livro todo, Então, eu também estou aprendendo muito com vocês e é muito prazeroso esse horário da manhã. É desafiador acordar cedo, eu acordo às 5h30 da manhã para me preparar e é desafiador, eu confesso, mas é bom. Depois que eu estou aqui com vocês, é muito, muito, muito bom. Então, Deus me desperta já para eu também fazer as minhas orações. Às vezes ele me desperta no meio da madrugada, 3 horas da manhã, mas esse horário, acho que ele falou, vou deixar essa criatura fazer esses horários mais fixos, porque eu estava meio relapsa nas orações, assim, quanto ao horário. Eu sempre fazia a hora que Deus me despertava na madrugada ou então durante o dia. Então, eu não sei as intenções dele, mas ele sabe que está tudo certo, porque se ele conduz é porque o negócio é bom, Condução de Deus é sempre bom. Perdão. Vamos lá então para a nossa mensagem de hoje. E o título da mensagem é Integridade e Dever Sagrado. Há um caminho que deve trilhar por causa da sua fidelidade a mim. Tudo que faz, faça-o como se fosse para mim. Nunca faça algo para agradar somente os homens, mas faça tudo para mim e minha glória. Assim, e somente assim, o seu coração poderá manter-se em paz. Somente desta forma você pode produzir frutos que honram o meu nome. Meu nome é semelhante ao perfume, que sempre esteja em seus lábios. Fale a meu respeito com frequência e todos os outros relacionamentos serão santificados. Olha as promessas de Deus. A integridade do seu coração é a sua responsabilidade mais sagrada. Guarde com o máximo de cuidado. E aí a autora cita 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, carta de São Paulo aos Coríntios. Bom dia, bom dia, bom dia. E capítulo 10, versículo 31. Então, eu acabei de ler esse trecho da palavra, da mensagem que está aqui, é a mensagem de número 6. E agora nós vamos lá para a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo, a primeira carta do Coríntios, onde Paulo escreve essas cartas para as comunidades e essa para Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E o versículo 31 diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vou ler um trechinho antes, porque a autora cita o 31, mas para vocês entenderem, no versículo 30 ele diz, Jesus,
Paulo diz a Coríntios: se eu como com ações de graças, por que serei eu censurado por causa do alimento pelo qual eu rendo graças? Aí vem o versículo 31 que a autora cita: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de escândalo, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Isso já está no versículo 32. Eu li um trechinho antes e um depois para que todos possam compreender. E aí Priscila está dizendo Deus ser o centro das nossas vidas. E é isso mesmo, Priscila. O que a autora quer dizer com isso? O nome, e ele diz aqui, né? Deus diz assim, meu nome é semelhante a um perfume, que sempre esteja nos seus lábios. E gente, quando a autora fala aqui, não é para que a gente seja aquela pessoa pedante, chata, que fica só pregando a palavra de Deus. Porque tem gente que é desafiador você ouvir, mas você pode falar da sua maneira. Você não precisa ser, ontem eu disse isso na live de ontem, não precisa ser um pregador. Você tem que ser um propagador da palavra de Deus e uma testemunha viva. Por quê? Porque eu não vou também usar uma máscara, né? Porque, nossa, eu sou uma pessoa espiritualizadíssima e nos meus atos, nas minhas ações, nas minhas palavras do dia a dia, eu agi contrário. Então, eu tenho que ser coerente. Aí vem a coerência que um cristão verdadeiro tem que ter. Tá? E o que é ser coerente? É eu viver de acordo com o que eu prego. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é possível. Por quê? Porque você vai mudando os velhos hábitos ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Quando você vê, você já mudou muitas coisas na sua vida que não condiziam com uma pessoa que quer ser cristã. Então, existe aquela pessoa que ela é um ótimo pregador. Nossa, ela sobe num púlpito, ela fala com veemência, só que você vai ver a vida da pessoa, é uma tristeza. E eu conheço pessoas, e infelizmente, né, isso existe, não estou falando, não é uma crítica, mas é para nós vermos o que nós queremos para a nossa vida. Uma certa pessoa um dia me falou, né, que o marido era ministro da Eucaristia, só que dentro de casa gritava, brigava com os filhos, humilhava. Gente, essa pessoa está servindo a Deus? Ela serve lá no altar. Ela sai da igreja, ela não vivencia aquilo que ela prega. E essa pessoa tinha que ser a primeira testemunha, porque ela está dentro da igreja. E por isso muitas pessoas, às vezes, vê isso daí e desiste. Ah, não, o cara está lá todos os dias, ou a mulher, né? Estou falando desse exemplo, porque eu ouvi uma vez, ainda era na outra cidade que eu morava. Então, assim, é muito triste você ver isso. Uma pessoa que ela, dentro da igreja, é uma coisa e fora da igreja ela é outra. Então, não há coerência entre os atos dela, aliás, entre o que ela prega e o que ela vive. Então, entre os atos dela e as palavras dela, existe uma diferença muito grande. Então, nós temos que buscar ser coerentes. E não é fácil, é o que eu estou te falando, é desafiador. Só que é preciso. Por quê? Somos santos? Não. Nós vamos cair? Vamos. Entendeu? Ninguém nasceu santo. Nós vamos nos santificando ao longo da vida. E como? O nosso exemplo vai arrastar muito mais pessoas do que a nossa palavra. Eu mencionei isso. A palavra comove, os exemplos arrastam. Então, eu com o meu exemplo de vida. Agora, eu tenho vivido isso muito desafiadoramente da minha casa. Eu sou mãe. Então, meu Deus, às vezes, os filhos nos tiram do sério. Assim como nós tiramos eles também do sério, tá? Então, às vezes eu me pego fazendo coisas que eu falo, gente, isso não é de um cristão. Aí eu tenho que ir lá pedir perdão. Por quê? Porque é diário. Como no coach nós falamos, os maus hábitos vão corrompendo. Então eu tenho que ir inserindo todos os dias na minha vida um bom hábito, trocando aquele hábito ruim por um hábito bom. E isso é viver a palavra de Deus. E isso é você testemunhar a Deus. E isso é você viver uma vida coerente. Por quê? Porque a pessoa que eu era há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, eu já não sou mais. Entende? Estou numa caminhada de oração. Não quer dizer que eu já esteja pronta. A hora que eu estiver pronta, Deus vai me chamar, porque eu já me santifiquei. Então, é muito importante você saber que você vai cair, que eu vou cair. Mas o importante é que nós vamos nos levantar e cada vez que nós nos levantarmos, nós levantaremos mais firmes.
Eu sempre falo, gente, seja como um bambu, firme, mas flexível. Por quê? Porque vai haver tombo, uma hora você vai para um lado com o vento, né? Com as coisas da vida. Então, assim, você pode ver, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver eu nasci no sítio, então eu vi muito isso, um bambuzal. Então, vem um vento forte, aquela moita de bambu, ela vai para lá, ela vai para cá. Mas ele permanece firme. O bambu, a estrutura do bambu, ela não quebra. Não é igual um galinho que qualquer ventinho ele se quebra no meio e nunca mais retoma. Não, o bambu ele vai, ele vem. Então, às vezes, nós vamos ter que flexibilizar algumas coisas na nossa vida. Mas o nosso interior, a nossa integridade tem que permanecer firme em Deus. Porque é só assim que nós vamos nos sustentar. Porque você conhece pessoas, e eu conheço, eu tenho certeza que você também conhece, pessoas que às vezes, no menor ventinho, na menor intempérie da vida, ela quebra e ela não se levanta nunca mais. Por quê? Porque ela não tem uma estrutura firme, arraigada em Deus. Ela não tem uma estrutura forte. É a mesma coisa da casa, né? A base da casa tem que ser muito forte, porque não é qualquer vento que vai derrubar. Então, a tua estrutura, a tua base tem que ser sólida. E isso no coaching a base, é a identidade. Então, por isso que nossas emoções, nossos sentimentos têm que ser tratados para que nós possamos ter essa base sólida e aí o que vier acima, a construção que vier acima, ela vai permanecer firme. Agora, esses dias eu citei um exemplo, não me lembro para quem, mas olha só, a pessoa, vou mostrar, dar um exemplo realmente de uma casa. A pessoa compra o material mais belo para colocar na casa. Ele compra o material de primeira, né? Enfeites lindo para casa, uma pintura maravilhosa, mas ele não fez a estrutura boa. Aí dá uma rachadura na casa. O que faz? Rui tudo. Toda aquela beleza que era exterior, ela rui. Então, conosco é assim também. Se você não tem uma estrutura interna, sólida, arraigada em Deus, e a base sua não é Deus, meu amigo, a tua máscara vai cair uma hora. Tua máscara vai trincar, vai rachar como a rachadura de uma casa. Então, não há uma máscara que se sustente por muito tempo. A pessoa não consegue fingir o tempo todo. Então, é muito importante você ser você. Senhor, naquilo que eu sou, vem fazer a tua obra para que eu, estando solidamente firmado em ti, eu consiga propagar a tua palavra onde eu estou, sem fingimentos, né? Eu preciso ser eu mesma, e eu sempre falo isso porque eu sou muito espontânea e muitas vezes eu achei que isso era um defeito meu. Super sincera, né? Eu falo assim, às vezes eu sou super sincera, então, né, eu tenho que cuidar muito o que eu falo, porque às vezes eu falo mesmo, tá? E o meu perfil é dominante, então também o dominante ele fala muito assim, tipo, acabou, né? É isso e acabou. Então, eu tenho que cuidar muito das minhas palavras, mas eu achava que essa espontaneidade minha era um defeito muito grande. E aí mas era o quê? Né? Aquela coisa do inimigo ficar botando caramiola na cabeça da gente, que não, você não é boa o suficiente, né? E quando eu me deixei preencher pelo amor de Deus, eu vi que para os olhos de Deus eu sou boa o suficiente. Para o inimigo não importa, para os outros também não importa, então o que é importante é que, porque eu estou caminhando numa caminhada para Deus. Então eu tenho que ser importante e eu tenho que me achar boa o suficiente para os olhos dele. Se Deus me acha boa o suficiente, meu amigo, não é qualquer opinião que vai falar assim, você não é boa o suficiente. Então, eu tive que trabalhar isso muito em mim, com as minhas crenças limitantes, né, da minha identidade, que estava toda distorcida, eu sempre menciono isso. Se você depois não entendeu o que é isso, manda no direct para mim, que eu vou explicar um pouco para vocês. Tem vídeos meus também falando sobre crenças limitantes, tá? Então, o que é importante? Você, aos olhos de Deus, você está pronta para aquele momento. Por quê? Porque nós não estaremos prontos nunca. Eu falei, o dia que nós estivermos totalmente prontos é o dia que Deus vai nos chamar. Oh, glória! Então, nós estamos aqui nessa caminhada também para aprender. Então, Senhor, nesse momento, eu estou pronta para aquilo que o Senhor quer? Então, se eu estou pronta, eu vou. Se lança, mas se lança para a glória de Deus. Faça pela glória de Deus, não para a sua glória. E é isso que a autora fala aqui, integridade e dever sagrado. Ou seja, eu vou fazer as coisas de Deus com zelo.
Tudo que eu for fazer, eu vou fazer como se estivesse fazendo para Deus. E aí eu vou fazer com zelo, vou manter íntegra as minhas ações. Eu vou agir com integridade de ação, de palavras, de gestos. Então isso é muito importante. Há um caminho que deve trilhar por causa da sua fidelidade a mim. Quer dizer, a mim, Deus. Você tem que ser fiel a mim. Então, nas suas ações diárias, qual é a pergunta que eu me faço, tá? E eu li um livro que chama, meu Deus do céu, nos meus passos, o que faria Jesus? Eu não tenho ele aqui, eu peguei emprestado e eu tenho que comprar esse livro para reler, porque eu achei importante. Então, tudo que você for fazer, isso mantém a minha fidelidade a Deus? Por quê? Porque quando você faz essa pergunta, você já vai ter a resposta se aquele ato vai agradar a Deus. No meu lugar, como faria Jesus? Porque nós tendemos a agir de acordo com a nossa vontade. E nós não paramos no dia a dia para perguntar, isso agrada ao coração de Deus? Isso realmente vai acrescer alguma coisa e vai fazer com que eu leve a palavra de Deus? Porque quando nós dizemos assim, você tem que vivenciar, você tem que ser uma testemunha de Deus, você não tem que o tempo todo estar falando de Deus, mas os seus atos têm que falar por você. Então, vou citar uma coisa que veio aqui na minha cabeça, tá? No dia a dia, aliás, aos domingos, né, ou sábados, quem é cristão, quem é católico, evangélico, independente, você frequenta essa igreja. Dentro da igreja você é uma coisa, fora você é outra. Então, dentro da igreja, as roupas que você vai para a igreja agradam ao coração de Deus? Porque, gente, infelizmente, hoje eu vejo cada coisa. Eu não estou lá por causa de ninguém, eu estou lá por causa de Jesus. Então, diante de Deus, eu tenho que me vestir daquela forma? Isso estou só... Dentro da igreja, eu tenho que me comportar daquela forma? Eu vejo pessoas atendendo o celular dentro da igreja. Valha-me Nossa Senhora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sou parteira. Eu não tenho que levar o celular porque alguém vai ter um parto ali e de repente... Não, gente, se eu não tiver 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, não sei, depende da celebração, para estar na presença de Deus, sem estar com o celular do meu lado, me preocupado com as mensagens que vêm. Gente, pelo amor de Deus. Essa é uma atitude no cristão. Eu vou para a igreja, primeiro. A pessoa, eu vi muito isso. Eu sou aquela que eu chego na igreja com pelo menos 15 minutos de antecedência. Pelo menos, já cheguei com meia hora, com 1 hora, dependendo da celebração. Então, assim, eu vou porque eu já quero estar em oração. E eu estou citando o meu exemplo, não porque eu seja exemplo, tá? Para vocês. Não quero que vocês façam o que eu falo. Estou falando o que é para mim. E o que veio no meu coração para dizer para vocês agora. Eu me preparo, eu vou para a igreja, eu vou antes. Às vezes eu consigo rezar 1/3 antes da celebração. Meus filhos até não gostam muito disso, porque eu sou aquele tipo que eu chego antes na igreja. Mas eu falo, se fosse para um show, ninguém não fica 2 horas na fila, 3 horas. Eu já vi gente posar para ir assistir um show, sei lá de quem. E por que Deus você não trata com o mesmo zelo? Gente, então assim, se preparar, se colocar já em oração, se colocar a caminho. Aí eu chegava na igreja, sou aquela que eu sento no primeiro banco, porque eu tenho uma necessidade visual de estar ali próximo a quem está falando. Então eu tenho que acompanhar e eu não gosto de distração. Se tem pessoas transitando na minha frente, eu me distraio. Então eu me conhecendo, por isso é importante se conhecer. Eu não tenho essa facilidade de me concentrar. Eu sei que tem pessoas que têm, eu não tenho, então eu já me conhecendo, eu sento lá. Aí sento, chego lá, pego o meu lugarzinho, começo a rezar. Gente, teve momento de eu estar em oração, ajoelhada, com o terço na mão, rezando, a pessoa me cutucar para deixar ela passar no banco. Sangue de Jesus, a pessoa chega atrasada, a pessoa chega, né? E ela vai lá incomodar o espírito de porco dentro da igreja, né? Então que você não seja esse espírito de porco dentro da igreja, que você não incomode os outros, porque primeiro nós estamos numa comunidade. Se eu levo o celular e aquela luzinha acende, já desfoca às vezes a pessoa que está do teu lado. Então você não tem que pensar só em você. As suas ações estão sendo de uma pessoa de Deus? Então, eu tenho que me comportar, e estou falando dentro da igreja, mas isso em todo lugar, no supermercado. Tá, eu sou cristão, ali maravilhoso, aí a fila eu fico brigando com as pessoas. Não pode. Não pode, as minhas ações têm que ser coerentes com o que eu falo, com o que eu prego. Então, voltando ali para dentro da igreja, você atende o celular?
Mãe de Deus, o teu celular toca e incomoda o outro. E Deus está vendo tudo isso, tá? Não pense que Ele não está enxergando, não, porque Ele está. Então, a coerência nossa, a fidelidade, a integridade, o respeito, o zelo que nós temos que ter com as coisas de Deus. E para eu ter zelo com as coisas de Deus, é aquilo que eu falo, não é só dentro da igreja. Eu tenho que ter zelo em tudo que eu falo, em tudo, na maneira que eu me visto, da maneira que eu me comporto em outros lugares, outros ambientes, porque nos outros ambientes Deus também está. Deus não está só na igreja. Deus está aí na tua casa nesse momento. E se você chamou o teu anjo da guarda, ele está aí junto com você. Então, se você tem devoção de algum santo, provavelmente ele está aí junto com você, porque você está num momento de oração. Então, qual é o comportamento que eu, como cristão, eu estou tendo? Como que eu estou sendo fiel às coisas de Deus, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos? Então, é isso que Deus vem falar, inclusive comigo hoje. Tá? Porque, como eu disse, essa palavra também não saiu, vocês perceberam que essas primeiras aqui, eu não tinha tirado nenhum, né? Porque todo dia está sendo uma novidade para mim. Então, tudo que faça-o como se fosse para mim. Então, tudo que eu vou fazer para um colega, para um amigo, às vezes tem pessoa que pede um favor para a gente que não é fácil fazer. Aí você respira e fala assim, estou fazendo isso para Deus, então eu vou fazer com o maior zelo, por mais chato que seja. O trabalho é chato? Às vezes é, gente. A gente não faz só o que gosta, né? Até porque para ter sucesso que digo em todos os pilares da nossa vida, você não vai fazer só o que gosta. Porque se eu fosse fazer só o que eu gostava, sinceramente, eu amo estar na frente da televisão, assistindo um filme, não gosto de programas, poucos programas me atraem, mas filme, um documentário muito bom, e comer uma pipoquinha. Mas eu nem sei há quanto tempo que eu não consigo fazer isso. Gostaria de fazer. E com essa mudança que eu tive aqui para Maringá, que hoje está fazendo um mês, eu nunca mais nem liguei a televisão, porque não deu. Outro dia eu assisti um programa na casa de uma coach minha, a gente acabou a sessão dela e ela ligou a TV lá um pouquinho, estourou uma pipoca, mas assistimos um pedacinho do programa, ela já vim embora. Então, quer dizer, eu não faço só o que eu quero, eu tenho que fazer aquilo que é necessário fazer. E isso para a tua vida toda, tá? Então, ontem a palavra dizia mova-se. Deus quer que você cresça, Deus quer que você elimine os hábitos ruins, Deus quer que você progrida. Então, assim, quando as pessoas falam assim, ai, Deus é calmo, Deus é tranquilo. Não, mas Deus também, minha filha, Ele tem os arroubos dele, Ele quer pessoas ousadas. Ele quer pessoas que vão propagar a palavra dele. Ele quer pessoas que falem dele, que ajam como ele e que sejam presença viva dele nesse mundo miserável que tá. Gente, o mundo está todo virado do avesso. Então nós somos responsáveis para botar esse mundo nos eixos. Ah, Nisso, mas eu sozinha não consigo. Consegue, meu amigo. No teu espaçozinho você consegue. E é assim, nós temos que fazer uma corrente do bem. Eu tendo os meus atos bons, as pessoas não retribuem, não espere retribuição, tá? Não espere. Gente, o pessoal não retribuiu nem o amor de Jesus quando ele esteve na terra. Você acha que vai retribuir ao nosso? Mas eu não vou fazer porque eu estou esperando alguma coisa aqui desse mundo. Eu estou fazendo porque eu estou esperando, né, minha paga lá no céu. Claro que eu rezo também, eu faço minhas orações, peço, Senhor, antecipa a minha felicidade para esse mundo. Isso foi um sacerdote, Padre Ayrton, que me ensinou. Senhor, antecipa a minha felicidade para esse mundo, né? Porque aqui não é fácil de viver. Mas eu estou de olho lá, na eternidade. Então, eu preciso ser uma pessoa que fale de Deus, que tenha ações de Deus, que trabalhe para Deus. Porque aqui é passageiro, gente. Se você não entendeu isso ainda, então você não entendeu nada das coisas de Deus. Aqui nós temos que viver bem, ser felizes? Temos, a gente procura, ninguém quer viver infeliz. Só que a minha felicidade, ela não está encerrada aqui. Então eu estou trabalhando para que eu ganhe, eu sempre falo assim, meus tijolinhos no céu. Às vezes, algum ato melhor que eu falo, hoje eu fui melhorzinha, né, meu Deus? Então, esse tijolinho meu no céu está garantido, né? Já está dando para construir uma casinha melhor lá. Eu não sei como é o céu, tá? É a minha maneira de falar com Deus. Então, assim, eu busco a felicidade, porque ninguém quer ser infeliz, mas eu busco a felicidade e agradar a Deus. E eu vou desagradar as pessoas. Vou.
Jesus não agradou, gente. Quem sou eu para ter a pretensão de agradar? Eu não vou fazer nada para paparicar ninguém. Como eu disse para vocês, eu sou muito verdadeira. Então, eu não consigo disfarçar. É uma qualidade para alguns, um defeito para outros, né? Mas eu assim, sou muito verdadeira. Então, eu não consigo bajular ninguém. Não gosto de pessoa que bajula. Não gosto, sabe? É meu, não gosto. Então, assim, eu sou muito verdadeira. E por isso que as minhas orações com Deus são muito verdadeiras também. Se eu estou brava com Ele, eu estou brava com Ele. Eu não sei como que Ele vai levar em consideração, mas eu estou brava. Às vezes eu falo assim, eu estou brava mesmo. Sabe, assim, eu sei que eu não deveria estar, porque eu sei que o Senhor sabe o que faz, mas eu estou, é a emoção que eu estou sentindo. Então, assim, eu tenho que falar com o Senhor, porque se o Senhor não me ouvir, quem vai? Eu quero que o Senhor me capacite, porque acho que hoje eu não consegui ser aquela pessoa boa que eu gostaria de ser. Então me conserta o que eu preciso ser consertado. Meu vaso ainda não está tão bom. E então modela esse vaso, faz de mim um vaso novo, me enche com a tua graça, me enche com o teu amor. Gente, e as pessoas às vezes pensam que para propagar a palavra de Deus tem que ser aquela pessoa carola, aquela pessoa... Não, o Papa João Paulo II disse assim, precisa-se de santos que usem calça jeans, que tomem Coca-Cola. Não sei se vocês conhecem essa oração, chama-se Precisa-se de Santos. Eu vou ver se eu publico também, porque às vezes me vem algumas coisas que o Espírito Santo conduz, então eu não tenho nada preparado, então me vem, depois eu posto para vocês, porque a oração de ontem, inclusive, postei, tá lá no meu Stories, mas se alguém precisar que mande no WhatsApp, me pede no direct, eu mando, tá? Alguma coisa assim, não tem problema. Ele fala, precisa-se de santos de calça jeans. Então nós precisamos de santos, de pessoas que se santifiquem dia a dia e que com o seu testemunho de vida e não só com suas palavras, demonstrem ser santos. E o que é ser santo? É estar buscando corrigir os seus erros todos os dias. É isso que é ser santo, é simples assim. Alice, eu não tenho que estar rezando todo dia no mosteiro, não, meu amigo. Tem gente que está rezando todo dia e está sendo menos santo do que as pessoas que estão no dia a dia, na labuta, no trabalho. Você precisa ser santo onde você estiver. Aonde que você trabalha, você precisa ser santo ali. Na sua casa, você precisa ser santo ali. E o que é ser santo? É ser coerente e fiel a Deus em atos, palavras e ações. É isso que é ser santo. É eliminar todos os dias, buscar eliminar um vício teu. Qual o vício que está te impedindo de seguir a Deus? É ficar o tempo todo na televisão? É ficar propagando notícia ruim? É ficar jogando videogame o tempo todo? Porque, gente, a gente sabe onde a gente está errando. Tá? Se você fizer e eu fizermos um exame de consciência, nós sabemos exatamente onde nós estamos errando. E se você não sabe, peça a seu anjo. Você tem um anjo da guarda, suscita no meu coração, Senhor, vou me colocar aqui em oração, me mostra. E Deus vai mostrar onde você está errando, porque vai vir alguém falar, você vai sentir no seu coração. Mas para isso, intimidade com Deus. Como que é intimidade com Deus? Conversa com Ele o dia todo. Eu não sei o teu jeito, cada um tem um jeito de rezar, cada um tem um jeito de orar, cada um tem um jeito de propagar, de conversar com Deus, e cada um tem um jeito de propagar a palavra de Deus, de testemunhar. Então você pode ser testemunha no teu trabalho. Não seja uma pessoa em um lugar, no meu trabalho eu sou uma pessoa, na minha casa eu sou outra. Não, nós até temos que nos policiar com algumas coisas. Não é tudo que você faz em casa que você vai fazer no trabalho. Não, mas todas essas ações têm que estar coerentes com aquilo que você prega. Todas as suas ações têm que demonstrar fidelidade ao seu Deus, ao nosso Deus. Então, o que faria Jesus no meu lugar nesse momento? É essa pergunta que você tem que fazer cada vez que você precisar tomar uma decisão. Porque aí se for algo vergonhoso, for algo que você não gostaria que Deus visse, que não passa no crivo de Deus, então não faça. Primeiro porque vai te trazer infelicidade. Tudo aquilo que nós fizermos para a honra e glória de Deus vai trazer retorno bom, mas tudo aquilo que nós fizermos que denegrir a nossa imagem, que nós somos imagem e semelhança de Deus, tudo aquilo que denigre a nossa imagem, que denigre a imagem de Deus, vai trazer infelicidade, é o caminho da infelicidade. Então, por isso que aqui essa mensagem diz integridade e dever sagrado.
O meu nome, Deus diz, é semelhante ao perfume, que ele esteja sempre em seus lábios. Fale a meu respeito com frequência e todos os seus outros relacionamentos serão santificados. Gente, a hora já está acabando, mas olha só. Primeiro, o relacionamento com Deus. Eu tendo um relacionamento santificado com Deus, os demais relacionamentos vão ser santificados. Eu sou divorciada e olha só, os meus relacionamentos talvez não tenham sido santificados porque naquela época, eu me casei com 16 anos, eu não estava na intimidade com Deus. Então, como eu não tinha um relacionamento de intimidade, um relacionamento bom com Deus, os meus relacionamentos não deram certo. Então, hoje, quando você tem intimidade com Deus, e eu vejo isso na minha vida, as minhas amizades mudaram muito, 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 muito. Porque Deus, ele já faz aquilo que eu falei ontem. Eu sinto no meu coração a pessoa que se aproxima de mim, que tem uma carga negativa, uma coisa, eu sinto isso. Eu não sei se é meu anjo que me conta, eu sinto. Se é o Espírito Santo, eu acredito que seja o Espírito Santo e meu anjo soprando, tipo, ó, cuida. Mas eu peço relacionamentos, Senhor, afasta de mim aquilo que não é bom, traz para mim pessoas boas. E às vezes as pessoas perguntam, Nisso, você não se casou de novo ainda? Não, porque a hora que Deus preparar, Ele vai trazer para mim a pessoa certa. Porque eu já errei. Mas eu errei por quê? Por culpa de Deus? Não, eu errei porque eu não estava em conexão e intimidade com Deus. Então eu escolhi mal. Então, né, é aquela coisa, olha aqui, fale ao meu respeito com frequência e todos os outros relacionamentos serão santificados. Eu tenho que ter um relacionamento perfeito e harmônico com Deus para que depois os outros relacionamentos com as outras pessoas decorram dessa intimidade com Deus e também sejam relacionamentos santificados. Olha que bacana, amizades santas, é casamento santo. Nós temos que pedir sacramento, não casamento. Nós temos que pedir, Senhor, eu preciso de um sacramento. E eu aprendi isso depois que eu já tinha me divorciado. Perante a igreja eu não sou casada, meu casamento foi declarado nulo. Eu fiz aquele processo de declaração de nulidade, porque eu preciso comungar, eu preciso estar em dia com as coisas da igreja, para mim é muito importante. Então, hoje eu tenho um conhecimento que eu não tinha quando eu tinha 16 anos. E eu fui, ao longo dos anos, tendo um pouco mais de intimidade com Deus. Nisso, mas é difícil. Mas é possível. Começa hoje. Não deixa para começar amanhã, não. A gente não sabe quanto tempo vai viver. Eu não sei se de repente Deus vai me levar. Você sabe? Eu não sei. Então eu tenho que estar preparada. Porque a minha felicidade, a felicidade que eu realmente quero é aquela de viver com Ele. Então eu preciso ter intimidade. Eu tenho que começar hoje. Porque, amigo, se você não começou, acelera. Porque, né? É preciso. E eu não sei porque eu estou falando isso hoje. Talvez seja para uma pessoa que entrou aqui. Talvez seja para você que Deus está falando. Então, que nesse dia você tenha integridade de espírito. Que você tenha uma união e uma conexão com Deus. E quando você for fazer suas coisas, você fala assim, Senhor, isso agrada ao vosso coração? São 7:02. Vamos agora finalizando, então. Qualquer dúvida, gente, qualquer coisa que eu possa ajudar, eu não sou uma pessoa espiritualizadíssima. Estou muito aquém daquilo que eu gostaria de ser, mas naquilo que eu puder te ajudar, se você tiver alguma dúvida, pode entrar no direct e perguntar para mim. Meu telefone também está sempre ali nas redes sociais. Se você precisar, pode me mandar no WhatsApp, porque às vezes você liga, eu estou numa sessão de coaching, então às vezes não posso atender, eu desligo o telefone. Então, passa uma mensagem, manda o seu nome e fala, Nisso, eu assisti a tua live, fiquei com dúvida nisso, eu estou passando por um momento que você pode me ajudar e naquilo que eu puder, eu vou te ajudar, tá bom? Vamos lá, então, colocar nesse dia, Senhor, dá-me a integridade de coração, dá-me, Senhor, que nesse dia eu comece, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma caminhada de oração, pega na minha mão hoje, Senhor. Caminha comigo, que a Virgem Maria mande seus anjos ministeriais me ajudar, me socorrer, que Maria passe à frente abrindo os caminhos, ela que é mãe, que é intercessora, que é advogada, coloca ela para nos cuidar. Maria, nós precisamos tanto de Ti, num colo de mãe, de um aconchego, de um cheiro, nós precisamos tanto, tanto, tanto do Teu auxílio, porque às vezes nós não temos nem a quem recorrer aqui nesse mundo.
Às vezes eu estou tão sozinho e eu não tenho ninguém para dividir a minha solidão. Então vem, senta aqui, deixa eu colocar minha cabeça no teu colo, me faz um carinho, um afago, aquele afago e carinho que eu não recebi dos meus pais. Coloca no meu coração o amor que você tem por mim, para que eu sinta ele e o amor de Deus através da sua presença. Que o Espírito Santo venha soprar no meu ouvido que eu sou importante aos olhos de Deus. Que não importa o que falaram para mim nesse mundo, mas que eu sou valoroso, valorosa aos olhos de Deus. Me dá essa intimidade contigo, me dá esse aquecer do meu coração, para que eu sinta a tua presença e para que eu honre o teu nome nos meus atos, nas minhas palavras, minhas ações diárias. Que todas as minhas ações, antes de eu fazer, eu pergunte, isso agrada ao coração de Deus? E que com isso, Senhor, minha oração, meu viver vos seja agradável. Me capacita. Vai fazendo eu subir os degraus até chegar a Ti. Sou tão petitinho, sou tão pequenininha. Mas, Senhor, com o Senhor eu sou tão grande. O Senhor é o Rei, o Senhor é o Deus de poder. Eu não posso, não me sinto capaz, não me sinto digna ainda de entrar na sala do Teu trono, mas manda meu anjo lá com os meus pedidos, com as minhas petições, com as minhas orações, e que a minha advogada, Nossa Senhora, interceda, né, por minha causa diante de Ti, e que um dia eu esteja junto contigo na glória. Porque a minha felicidade aqui é transitória, mas aquela que eu espero, Senhor, vai valer muito a pena. E que esse dia seja um dia de graças para que eu comece hoje aquilo que o Senhor quer de mim. Que assim seja para mim e para você. Deus te ama infinitamente. Você não tem noção. Gente, amanhã às 6h30 estaremos aqui novamente, se Deus assim o permitir. Grande beijo para você, vai ficar gravada essa live, quiser revisar, quiser assistir as outras que você não assistiu, e me dê um feedback. Nisso, está ficando bom, não tá? Eu aceito feedbacks positivos e negativos, porque os negativos nos faz crescer ainda muito mais. Beijos, um ótimo trabalho, um ótimo dia, até amanhã.